assimetria estrutural e expropriação simbólica na produção do conhecimento. Uma análise constitucional do dever estatal de proteção e das condições reais de eficácia da liberdade científica. Introdução. A problemática não se limita à proteção dos dados ou à tutela clássica dos bens imateriais. O ponto sensível desloca-se para a salvaguarda das próprias condições de produção metodológica do conhecimento em contextos atravessados por assimetrias estruturais de poder. Em cenários nos quais o acesso desigual aos mecanismos de validação institucional permite que determinados agentes operem a partir de posições reforçadas por signos de autoridade pública, cuja legitimidade depende do cumprimento do dever estatal de proteção, entendido como obrigação positiva de garantir condições materiais para o exercício efetivo dos direitos fundamentais. A circulação de métodos de pesquisa desprotegidos deixa de ser uma questão meramente acadêmica e passa a integrar a dinâmica de conversão de capital simbólico. O risco teórico que daí emerge é o de que a exposição prematura ou vulnerável de processos metodológicos funcione como vetor de transferência de reconhecimento, permitindo que sujeitos já situados em posições estratégicas no campo se apropriem das condições de produção do conhecimento sem terem participado de sua gênese. Difusão do método e reforço de assimetrias. Essa hipótese, a difusão do método, que em um ambiente simétrico representaria ampliação do espaço científico e realização da liberdade de pesquisa, pode operar em contextos assimétricos, como mecanismo involuntário de reforço de hierarquias previamente constituídas. A análise, portanto, não se dirige a indivíduos, mas a uma estrutura em que a proximidade com o aparato estatal produz efeitos de autoridade simbólica. A vulnerabilidade de determinados pesquisadores reduz sua capacidade de proteção da autoria e do tempo de maturação intelectual. A circulação do conhecimento ocorre sem garantias equivalentes de reconhecimento. A chave de Pierre Bourdieu trata-se de um processo de conversão assimétrica de capital científico em capital simbólico, mediado por posições desiguais no campo e por diferentes graus de acesso às instâncias de legitimação. Dimensão constitucional do problema. No plano constitucional, essa dinâmica tensiona diretamente a liberdade de produção científica, os direitos da personalidade vinculados à identidade intelectual, a proteção ao patrimônio imaterial, o direito ao desenvolvimento do próprio projeto de vida, pois a ausência de mecanismos eficazes de proteção metodológica compromete a igualdade material, as condições de produção do conhecimento. A norma permanece formalmente íntegra, assegurando liberdade de pesquisa e proteção à autoria. A objetivação desses direitos depende de estruturas institucionais que impeçam que a assimetria de poder converta vulnerabilidades metodológicas em instrumentos de expropriação simbólica. Precisamente nesse ponto que o dever estatal de proteção assume centralidade. Não se trata apenas de abstenção de interferências, mas da implementação de medidas capazes de prevenir a captura privada dos efeitos simbólicos da autoridade pública e de assegurar a integridade das condições de produção intelectual, ao como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao afirmar a responsabilidade estatal por proteção insuficiente e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais em precedentes, como recurso extraordinário, número 349.703. Dever de proteção à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Número 45. Força normativa da Constituição e eficácia das promessas constitucionais. E o mandado de injunção número 708, inconstitucionalidade por omissão. Direito internacional dos direitos humanos e dever de garantia. O direito internacional e os direitos humanos, especialmente a partir da interpretação conferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos já afastou a hipótese de neutralidade estatal em contextos de inoperância institucional, a omissão, a tolerância ou a atuação insuficiente diante de violações previsíveis. Passam a integrar a cadeia causal do dano, configurando ilícitos autônomos, por descumprimento do dever de garantia. Em convergência com esse entendimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo que a inefetividade estatal qualificada, quando contribui para a produção ou agravamento de lesões a direitos, pela própria estrutura causal do ilícito constitucional, como se evidencia na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Número 347. Estado de coisas inconstitucional e falha estrutural do dever de proteção e no recurso extraordinário, número 592.581. Responsabilidade estatal por omissão específica.
publicação como mecanismo de proteção. Nesse ponto que a publicação contínua assume função que ultrapassa a lógica da divulgação científica. Ela se transforma em estratégia de marcação de anterioridade, mecanismo de estabilização da autoria, forma de resistência à apropriação assimétrica do capital intelectual, não como reação individual, mas como prática de reconexão entre a validade normativa dos direitos fundamentais e sua eficácia social, inefetividade constitucional e custo existencial. Nesse horizonte, é apenas como dado empírico relevante. Para a análise das condições reais de eficácia dos direitos, observa-se que, em determinados contextos, a presença de vínculos estruturais entre instâncias de poder e agentes situados em posições dominantes no campo social produz um ambiente no qual os canais institucionais clássicos de tutela não se apresentam como vias operativas de equalização. Essa circunstância desloca a questão para o plano da autolimitação defensiva e da reorganização existencial, como estratégias de preservação de projetos de vida, fenômeno que pode ser teorizado como custo existencial da inefetividade constitucional, isto é, o conjunto de encargos materiais, simbólicos e biográfico, impostos ao titular do direito, pela dissociação entre a validade normativa e a sua concretização. Sob o prisma metodológico e a partir de critérios de anterioridade, nexo relacional, nexo temporal, verossimilhança e cadeia causal, torna-se possível identificar situações em que há crescimento acelerado de capital simbólico, em determinados polos, simultaneamente ao aumento expressivo do custo de reconversão profissional, da fruição do espaço social e da previsibilidade de trajetórias previamente em curso em outros. Não se trata de formulação acusatória, mas de registro analítico, de uma assimetria empírica que impacta diretamente a liberdade científica, o desenvolvimento da personalidade e a integridade dos projetos de vida, produzindo ciclos reiterados de reorganização existencial e induzindo práticas de contenção e cautela diante de cenários percebidos como materialmente inseguros. Conclusão: o problema que se delineia, portanto, pertence ao núcleo da teoria do Estado, a existência de um ordenamento que reconhece formalmente a liberdade científica e a proteção do patrimônio material, mas cuja concretização é condicionada por estruturas de poder capazes de redistribuir de maneira desigual os benefícios simbólicos da produção do conhecimento, inclusive quando tal redistribuição decorre da violação do dever estatal de proteção e da consequente integração dessas omissões à cadeia causal dos ilícitos.